37. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Me levou em um espírito, que pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e fez andar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, darão ver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz: os ossos secos ouviu a palavra do Senhor. Até que, irmãos, Senhor Deus, nesse momento foi dentro da tua palavra, meu Pai, que venha penetrar no coração de cada um essa manhã, meu Pai, em nome de Jesus. Diminua eu e cresça, Senhor Jesus, mas que cada um que está aqui nessa manhã, Senhor, que possa levar a sua vitória, meu Pai, que tudo é maravilhoso, em nome de Jesus. Possa sentar, irmãos. Irmãos, é difícil realmente estar aqui na frente, né? Faz tempo, né? Deus está cobrando de mim, né? Então, hoje, eu falei até para o meu esposo, né? Que não gostaria, né? Mas se o Senhor falou assim, não vai para você ver o que vai acontecer. Então, hoje eu estou obedecendo a palavra do Senhor, né? Eu não sou nada, irmãos, mas esse Deus que nós servimos é muito grande. Né? E ele faz tempo que está falando comigo sobre uma palavrinha tão pequenininha que está até aqui na frente, a fé. Daí aqui está dizendo, né, do vale dos ossos secos. Né? Daí Ezequiel teve essa visão maravilhosa do vale dos ossos secos. Né? Então, o Senhor fala assim, fé e confiança têm que andar junto. Né? Então nós temos que ter fé e confiança para ver que Deus vai fazer para nós. Mas a fé é muito importante. Aqui, Senhor, eu estava lendo a palavra, né? Eu teve que ter confirmação domingo, né? Pelo pastor Joel. E o Senhor falou, então é você mesmo. Né? Aqui o Senhor fala, os ossos secos representam as condições do povo que estava espiritualmente morto. A sua igreja pode parecer um monte de ossos secos, espiritualmente morta. Sim, a esperança da vida. Mas assim como Deus prometeu restaurar a sua nação, Ele pode restaurar qualquer pessoa, a igreja, despeito de quão seca a morte possa estar. E, em vez de desistir, ore, pedindo um avivamento, pois Deus pode restaurar a vida, a esperança e a oração de todas as igrejas. Deve ser o que o Senhor coloca em seu espírito nela. Na verdade, eis o trabalhando, chamando o seu povo de volta, assim trazendo a vida a novas pessoas espiritualmente mortas. Então o Senhor quer dizer, nós estamos mortos, mas o Senhor pode reviver a nossa espiritualidade. Mas nós temos que deixar, irmãos, como eu sempre falo, o Senhor é tão bom que Ele entra na vida da gente com tanto amor, com tanto carinho. Então, se o vale dos ossos secos, aqui é os ossos que as pessoas, né, naquele tempo, fez um exército, estava morto, estava sequíssimo. Mas o Senhor falou a Ezequiel, levanta a tua mão, ali teve carne, teve nervo, teve vida. Então o Senhor quer dizer, que se nós clamarmos, Ele vai retornar a nossa vida, o nosso amor, a nossa confiança no Senhor. Então eu pergunto para o Senhor, eu sempre estou perguntando, Senhor, por quê? Ele falou assim, está faltando fé. A gente pode falar, irmãos, que a gente tem fé, mas se Deus tocar um pouquinho, a nossa fé sai. A nossa confiança no Senhor sai. Mas o Senhor fala, não quero mais esse tempo difícil. Não pode ficar sem fé, a confiança no Senhor. Então nós temos que confiar no Senhor, né? Aqui também profetiza como Ele me deu ordem, mas o Espírito entrou nele e vieram e puseram em pé um exército grande. Então, o exército hoje somos nós, né? Então o Senhor quer levantar um novo
um novo povo, vai fazer um novo exército. Um exército que pode, o Senhor fala assim, vai, prega, louva, vai, vou louvar. Vai no hospital? Vamos ali no hospital. A qualquer lugar, o Senhor fala assim, é tempo de levantar um novo exército. Porque as pessoas não querem. Então o Senhor vai tirar lá da rua, vai levantar prostituta, drogado, porque aqueles que querem realmente o Senhor fala assim, eis que eu levanto um novo povo para esse fim. Porque Jesus realmente está à porta. Então o que nós temos que fazer? Pegar ali o nosso chamado, né? Porque a gente realmente guarda o nosso chamado dentro da gaveta. E o Senhor falou, não é tempo de guardar os chamados. É por isso que hoje eu estou aqui essa manhã, porque eu estava guardando o meu chamado, né? Mas o Senhor fala assim, continua guardando o seu chamado, que eu vou levantar outro. E quando você fizer, eu não vou querer você mais. Então, irmãos, confia no chamado que Deus te deu. O Senhor fala, confiança e fé. Oh, glória a Deus, aleluia, né? Portanto, profetiza, disse, assim o Senhor Jeová, eis que abrirei vossos sepulturos, farei sair de vossas sepulturas um povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aqui ele fala, o povo é dele, ele faz o que quer, ele tira a vida, ele dá a vida, porque ninguém morre por acaso, irmãos. Aí eu pensava que todo mundo morria por acaso, mas não é. A gente só morre quando Deus quer. Então, nesse tempo, a gente tem que se ressuscitar para o Senhor. Não é para o vizinho, não é para... Que salvação realmente é individual. Mas nós temos que levar a palavra para aqueles que precisam, que estão doentes, que precisam de um abraço, uma palavrinha. Se a gente falar para uma pessoa que está triste, o Senhor já agrada, um abraço bem apertado e falar, Jesus te ama. E essa palavrinha salva, liberta e transforma, irmãos. Então o Senhor fala, vamos ter fé e confiança. E daí eu fiquei pensando bastante, né? Tem bastante de homens de Deus aqui na palavra do Senhor, tinha fé, né? Igual Pedro. Pedro tinha fé, quando estava ali no barquinho. Mas quando o Senhor falou assim para ele, filho, vem até a mim. Pedro estava na fé e na confiança. Mas quando ele começou a andar, o que ele fez? Ele entrou o medo. O que a gente tem hoje? Medo. Mas se Pedro continuasse firme e forte, ele chegava até Jesus. E Jesus trazia a ele até o barco. É que está faltando para nós. Senhor, eu estou indo, mas leva eu com segurança. Traz eu aonde o Senhor quer que eu vou. Eu vou, mas o Senhor está sempre comigo. Colocando Jesus em primeiro lugar. E na frente de todas as coisas que nós viemos fazer. Jesus. Aleluia. Vamos ser Pedro, irmãos. Vamos ser Pedro. Vamos ser Ezequiel, irmãos. E profetizar coisas boas para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para os nossos parentes, né? Aqui uns homens de Deus maravilhosos também, Sadraque, Mesaque e Abednego. Para onde que eles foram, irmão? Para uma fornalha muito, muito quente. Será que a gente gostaria de ir para uma fornalha muito quente? Não gostaríamos. Aqui o Senhor mandou marcar aqui. Chegou já. É daí Daniel, irmãos, vai dar minha hora. E você já chegou bem perto do fogo, de onde de repente surgiram chamas que pegaram desprevenido e fazendo com que se afastasse rapidamente. E se a resposta foi sim, você sabe que quão poderoso, assustado o fogo pode ser. Agora imagina dispor voluntariamente e ser lançado em uma fornalha ardente, em vez de negar o Deus. Então começa a entender a fé firme, corajosa. Então Sadraque e Mesaque teve fé. Eles foram, porque eles sabiam que o Todo-Poderoso
ia resgatar eles ali daquela fornalha. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego foi. Mas eles teve fé e confiança no Senhor. Não queimou nada deles. Mas o quarto homem já estava ali dentro da fornalha, esperando os homens de Deus. É a mesma coisa, Senhor. Está nos esperando. Está nos esperando. Glória a Deus, aleluia. O Senhor fala, nova esse louvor. Ai, não, eu não sei. Dê uma palavrinha. Ah, não, deixa para próximo. Chega de falar. Próxima vez eu vou trazer uma palavra. Próxima vez eu vou louvar esse louvor. Não, é quando o Senhor toca. Porque tudo o Senhor toca. Os levitas, eu creio que o Senhor toca no coração deles para trazer um louvor maravilhoso aqui dentro da casa do Pai. Quando estamos em casa também, se a gente começar a louvar, começar baixinho e aumentar, porque o Senhor quer que alguém escuta aquele louvor na hora certa, no momento certo. Nada é por acaso, irmãos. Eu já vi que nada é por acaso, porque na minha casa eu escuto muito louvor. Eu começo baixinho o louvor, daqui a pouco vai aumentando o louvor. Eu posso estar escutando, mas os meus vizinhos também estão escutando, porque o Senhor quer que eles escutem esse louvor. Porque tem hora que a gente está aqui com mágoa, tristeza. Então, mas quem limpa essa tristeza, essa mágoa, esse rancor, é somente Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos libertar. Porque quem gostaria de levar aquelas chicotadas que Jesus levou? Quem gostaria de levar aquela coroa na cabeça? Ninguém gostaria, irmãos. Mas só teve um homem que teve coragem e morreu na cruz por cada um. Será que nós merecemos? Será que nós ia merecer o que ele fez por nós? E o que nós estamos fazendo para ele? Nós fazemos tão pouquinho, mas ele ainda, com esse pouquinho, ele ainda tem amor tão grande por nós. É tudo pouco que a gente faz para Jesus, porque o que ele fez, a gente tem que começar a olhar na cruz do Calvário e olhar na palavra do Senhor o que ele fez. Então, irmãos, confiança e fé. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Então, Daniel também, a confirmação foi aqui através de Daniel. Que eu falei para o meu esposo, nossa, o Senhor está falando sempre de fé, né? Daí teve a confirmação na palavra do Senhor. Eu falei, Senhor, se for para me pregar a mesma palavra, dá esse irmão confirmação. Daí o pastor, né, trouxe e falou uma palavra. Daniel foi na cova dos leões. Por que ele foi na cova dos leões? Porque ele queria? Não, ele queria saber que Deus é Deus maravilhoso, que ia libertar ele da cova dos leões. Ele entrou ali com a fé e a confiança. Ele não desistiu dessas palavras, fé e confiança. Daniel foi até o fim. Pode ver que os leões não relaram nada nele. Ainda foi um travesseiro maravilhoso. Está na palavra do Senhor que o leão serviu do quê? De travesseiro para Daniel. Mas o Daniel falou assim, eu vou na confiança que meu Deus, que me chamou, vai me libertar dos leões. Então nós também temos que pedir, Senhor, nos guarda dos leões que estão querendo nos comer dessa terra. Nos guarda desses leões que estão querendo cessar o nosso chamado. É isso que o Senhor fala, cessar os chamados, deixar os nossos chamados morrer. Nós não podemos deixar o nosso chamado. 2026 praticamente está aí a porta, irmãos. Como eu falei há muito tempo com o meu esposo. 25 foi rápido. Quando nós vemos, irmãos, 26 já acabou. E o que nós fizemos para Jesus? Agora o Senhor fala, filha, o que vocês fizeram para mim? De janeiro a dezembro. Porque nós já podemos falar que nós estamos em dezembro. Então o Senhor fala, olhem para trás, filhos. E o que vocês fizeram para mim? De janeiro a dezembro. A gente pode ver o que nós fizemos para Jesus. O que nós fizemos para Jesus?
Ele fala para entrar no nosso coração agora. O que nós fizemos para Jesus? De janeiro a dezembro. E que será que nós vamos... Mas o Pai já sabe o que nós vamos fazer de janeiro a dezembro de 2026. Ele não é por acaso. Ele sabe de tudo que nós vamos fazer. Porque Ele nos fez. Foi Ele que nos fez. Então, se Ele nos fez, então Ele sabe o que nós vamos fazer. Não sabe o que nós vamos fazer? É lógico que Ele sabe. Ele sabe o dia que nós vamos, né? Ele vai falar assim, hoje é o seu dia, filho. De repente nós não vamos poder nem estar em 2026, né? Então a gente tem que pôr Jesus em fé. Fala, Senhor, eis-me aqui. Mas essa palavra é tão difícil, eis-me aqui. O Senhor sempre fala para mim, filho, muitos falam, eis-me aqui. Mas quando eu preciso do eis-me aqui, não, Senhor, hoje eu não posso. Passo para o irmão próximo. Chama o irmão fulano. Daí fala assim, mas você não falou para mim, eis-me aqui? Então a palavra eis-me aqui tem que ter confiança para falar essa palavra do Senhor. Então ele já fala assim, filhos, vai começar 2026. Então se prepara, porque eu quero saber o que vocês vão fazer. Ele já sabe. Ele vai tocar no coração de cada um. Já chegou 2026, agora vocês vão fazer. Mas se nós não fizermos, ele vai começar a levantar. Ele já levanta. Mas para 2026 vai ser mais ainda. Porque ele quer um povo novo. Um povo transformado. Um povo que o Senhor fala assim, eu vou trocar as suas vestes. Tem gente que pensa que veste é roupa. Não é. É vestes aqui dentro. Da alma, do coração, dentro da cabeça. Olha, gente, coisas lindas, maravilhosas que o Senhor pode fazer dentro da vida da gente. A gente já pregou a palavra do Senhor para os nossos parentes. A única coisa que a gente tem que fazer agora para os nossos parentes é somente orar. E falar, Senhor, faz o teu querer na vida de cada um dos nossos parentes. Porque a palavra já foi pregada para cada um dos nossos parentes. Mas agora o Senhor quer que a gente vai pregar em outros lugares, né? Na rua, dentro do ônibus, nos hospitais, na cadeia. Mas Ele vai preparar tudo isso. Que a gente não pode, por acaso, fazer sem ordem do Senhor. Porque se a gente pregar as coisas sem ordem do Senhor, quantas setas que a gente vai trazer? Quantas retaliações que a gente vai trazer? Se a gente não estiver preparado. Então a gente tem que estar preparado para levar a palavra do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. Que tudo seja para o Senhor, meu Pai, diminuiu cada vez mais, Senhor. Então, irmãos, até ontem, é tão lindo que o Senhor falou, falei, Senhor, mas a palavra fé, o Senhor quer que fale sobre a fé. A gente ainda, né, dá uns 5 minutos, aonde que está a palavra fé? Aqui tem muitas palavras fé. Mas daí ontem, meu esposo chegou, eu estava até acordado. O Senhor falou assim, você não vai dormir porque eu quero que você ache. Por que eu demorei para achar? Porque eu estava guardando o Deus talento. Porque quando a gente deixa Deus mover, é rapidinho a gente acha que o papai quer da palavra do Senhor. Ele mandou, eu procurei. Ele falou, você vai escutar minha voz agora? Eu falei, vou escutar, pai. Ele falou assim, vai em Hebreus, filha. Lá tem tudo o que você quer. Então, irmãos, em Hebreus 11. Aqui em Hebreus 11 fala somente da fé. Olha, tem um versículo somente que fala sobre a fé. É tudo na palavra do Senhor tem fé. Mas Hebreus tem mais sobre a fé. Eu vou ler alguns versículos, porque o papai falou assim, ler só alguns versículos. Porque está na palavra o que você falou. Que eu falei de Sadraque, né, do Daniel e dos ossos secos. Porque aqui se é grande, a palavra fé, o versículo é grande, né? Mas ainda tem muitas coisas para acontecer aqui para o Pai. Eu vou começar aqui, irmãos.
Hebreus 11, né? Vou começar no 24. Olha como que é. Quão lindo. Jesus. Pela fé, Moisés, sendo tão grande, recusou o ser chamado filho da filha de Faraó. Aqui, escondendo antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gosto de pecado. E tendo por maiores riquezas, vitupere Cristo do que o tesouro do Egito, porque tinha vistas recompensas.